Meu nome é Sérgio Akira Horita, sou médico acupunturista e médico do esporte. Eu agradeço o convite da organização do evento. Vou comentar sobre o uso da acupuntura na medicina esportiva. A acupuntura vem do termo acus, que é representa a agulha, e puntura, que é a colocação. Tá? Então, basicamente, a acupuntura consiste em quê? Na colocação de agulhas em determinadas regiões do corpo, com o objetivo de melhorar os sintomas que a pessoa apresenta. Em chinês, o termo está muito relacionado com, não só com a agulha, mas também com o fogo, né? Que está relacionado com a moxa bustão, né? O uso da moxa como recurso para estimular os pontos. A acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa que tem relatos do início da sua utilização na prática médica por volta do século VI a.C. Tá? E a primeira versão escrita, né, em que você documenta o uso da acupuntura de uma forma mais organizada, acontece no século II a.C., que é através do Tratado da Medicina Interna do Imperador Amarelo, que é o clássico utilizado como base para a acupuntura. E com o avanço das pesquisas científicas, e por volta da década de 70 e 80, iniciaram alguns trabalhos mais consistentes e de melhor qualidade para avaliar a eficácia da acupuntura. Então, nesse período, começou-se a verificar que a acupuntura realmente tem um impacto importante e, do ponto de vista científico, tem respaldo. Tanto que muitas organizações mundiais entendem que a acupuntura pode ser utilizada como recurso terapêutico para uma diversa gama de doenças. A Organização Mundial de Saúde, tá? Na sua revisão bem antiga, já de 2002, falando sobre as indicações da acupuntura, né? Através de uma revisão de estudos, né? que foi realizada na época. O Instituto Nacional de Saúde também lançou uma diretriz que engloba não só a acupuntura, mas outros tratamentos alternativos e complementares na prática clínica, tá? E o Sistema Nacional de Saúde britânico, né, que endossa a realização da acupuntura para algumas práticas de saúde. Tá? Então, aqui você vê, né, que esse é o site da Unesco, né, que considera a acupuntura e a moxa bustão como um patrimônio da humanidade. Bom, em relação à acupuntura, eles têm uma visão oriental e a visão ocidental quanto ao mecanismo de ação. Tá? Em relação à medicina tradicional, né, o chinesa, tá? Você se baseia em conceito da medicina tradicional, tá? Que é basicamente o conhecimento ele é técnico e os procedimentos são realizados baseados nas teorias, crenças e experiências que os profissionais envolvidos nessa prática acabam utilizando como ferramenta, né, que baseia mesmo a sua ação nesses casos, né? Tá? A medicina tradicional tem algumas áreas, algumas atividades, alguns tratamentos que têm embasamento científico, tem outros que ainda precisam de mais estudos, né, de eficácia. Né? Muitas das vezes a eficácia acaba sendo limitada por conta do método de avaliação científica. Né? Então, muitas das vezes há uma dificuldade do desenho do estudo adequado para avaliar para a eficácia de determinada terapia. Né? Bom, na medicina tradicional,
os recursos que se utilizam buscam a manutenção da saúde, a prevenção, a fazer o diagnóstico e o tratamento, assim como na medicina ocidental. Alguns exemplos de medicina tradicional, né? É a medicina tradicional chinesa, a MTC, a Ayurveda, indiana, e a medicina Unani árabe. Na medicina tradicional chinesa, que é o nosso objetivo aqui comentar, ela se baseia em quê? Que a saúde é um estado de harmonia com o meio em que a pessoa vive, e é importante ter um estado emocional equilibrado, né, para que possa permitir um fluxo de energia adequado pelo corpo. E a saúde, né, é uma busca que é ativa, né? Então a pessoa não ela tem que buscar essa melhora no seu estado de espírito e buscar o seu desenvolvimento pessoal para que ela possa ter uma saúde plena. E, claro, os cuidados preventivos, através da atividade física, meditação, de uma alimentação adequada, são base nesse caso, tá? E, às vezes, a necessidade de alguns recursos, como fitoterapia e acupuntura, para buscar esse equilíbrio e a prevenção de um avanço de uma doença nesses casos. E quando a pessoa tem uma doença, tá? Você imagina que tem uma alteração que provoca um desequilíbrio energético, que geralmente tem uma causa multifatorial, que envolve não só aspectos externos, como uma bactéria, um bicho, algo, no caso da medicina chinesa, uma invasão de vento, ou invasão do frio, do calor, mas também fatores internos, que acabam propiciando que o fator externo entre né, ou que cause o desequilíbrio no organismo. E quando você pensa na doença, é importante que você trate de forma global, não somente através do uso de recursos limitados, mas trabalhar também o corpo, mente, o espírito, o ambiente, de forma que favoreça o processo de recuperação pós um estado de doença. Na medicina tradicional chinesa, alguns conceitos como Qi, que é a energia básica da vida, a transformação psíquica do Yin e Yang, que você tem esses dois supostos que se relacionam e que ajudam a se complementar. E a teoria dos 5 elementos. O Qi, ela basicamente é a energia do organismo, que junto com a matéria e a mente formam o que a gente considera o ser humano, né? Em todos os seus aspectos, né? Então, é importante entender isso, né? Que tem 3 aspectos e que esses 3 aspectos acabam se correlacionando de uma forma que consiga buscar a totalidade do ser humano. E, evidentemente, umas alterações desses 3 componentes, tá? Ou mais, né? Você pode ter uma alteração que leva ao processo de adoecimento. E o objetivo dos tratamentos como a acupuntura é ajudar a melhorar esse equilíbrio de uma forma que não não desenvolva o processo de adoecimento pensando de forma preventiva. O Qi, tá, é um elemento básico do universo, tá? Ele constitui aquela essência do organismo. Tá? Quando ele se move, ele modifica o que está relacionado a ele. E, além disso, ele tem uma função nutritiva no organismo. Então, ele consegue fazer com que haja uma melhor nutrição energética, né? Tá bom? Ele participa também da formação e constituição das estruturas do corpo, além de desempenhar um papel importante nas atividades fisiológicas. Desculpe. Ele pode sofrer influências externas e internas. Então, por exemplo, um frio excessivo, tá? Ou um calor excessivo pode interferir na função do Qi. Ou situações como o estresse emocional pode afetar também a circulação do Qi. Além disso, ele protege e controla o organismo.
Existem alguns tipos de Qi, aquele que é inato, que é o Jing, que é hereditário, que a gente herda dos pais, e tem aqueles adquiridos, que são aqueles, bom, pelo nome diz, que são aqueles que você consegue ter ao longo da vida, né? Tá? Tem o Wan Qi, que é o Qi primordial, o Wei Qi, que é o Qi defensivo, o Yin Qi, que é o Qi nutricional, que é a energia que você vê nos alimentos, o Zong Qi, que é o Qi torácico, que vem do pulmão, e o Zen Qi, que é o Qi verdadeiro. São vários termos, né, que acabam relatando as questões relacionadas ao Qi. Ou em relação à matéria, né, você tem dois aspectos, que é o Shui, o Jinye. O Shui é o sangue, que é o sangue energético, que promove a nutrição dos órgãos e vísceras, que dá suporte à atividade mental, umedece os tecidos e é responsável pelo grau de acuidade dos órgãos dos sentidos. O Jinye corresponde a todos os líquidos do organismo, exceto o sangue, obviamente, né? Que são as excreções, os hormônios, enzimas, e geralmente ele está presente no Shui. Tá? Geralmente ele não está separado do Shui, ele já está dentro do Shui, do sangue. Tá? O Shen é o espírito, é onde ele reside no coração, ele é responsável pela vitalidade do corpo, tá? E pela força da personalidade, né? Esse espírito Shen é uma consciência universal, e tem a alma, que é o Hun, que é uma consciência mais personalizada, né? Mais local e mais individual. Tá? No teoria Yin Yang, você observa que o ideograma, né, tal, que basicamente consiste em o Yin e Yang formando um ciclo que está interrelacionado, né? Tá bom? E o Yin também contém um pouco do Yang, e o Yang contém um pouco do Yin. E o que significa isso? Que para você ter uma condição de saúde, você precisa ter um equilíbrio entre Yin e Yang. Tá? Isso o ideograma mostra bem isso, né? Uma simetria, né? Mas, ao mesmo tempo, um modelo dinâmico, né? E a teoria dos 5 elementos tem a ver com no universo existem 5 elementos básicos, né? O fogo, terra, metal, água e madeira. E cada um desses elementos representa órgãos específicos e funções específicas, tá? Que devem ser trabalhados de acordo com o grau de desarmonia que a pessoa possua. Tá? Então, aqui tem ali uma tabela, né, mostrando que cada elemento está relacionado a um tipo de órgão, víscera, sentido, estação do ano, emoção e a sua manifestação no corpo, né? Então, a madeira, por exemplo, é relacionada ao fígado, a vesícula biliar, ela está relacionada à visão, está relacionada à estação do ano da primavera, a emoção que está associada à madeira é a raiva, e ele se manifesta através das unhas, tá? Assim como o coração tá ligado ao fogo, ao intestino delgado, está relacionado à fala, ao verão, pela estação do ano, a alegria, a ansiedade, né, relacionada à emoção no fogo, e a manifestação na face. Até o elemento terra está relacionado ao baço pâncreas, ao estômago, está relacionado à gustação. Em relação à estação do ano, aquela fim de estação, aquela estação que fica entre o verão e o outono. Ou a emoção é a preocupação e se manifesta nos lábios. O metal está ligado ao pulmão, ao intestino grosso, ao olfato. A estação do ano é o outono. A emoção é a tristeza e a manifestação está nos pelos. E o elemento água, o órgão relacionado ao rim, a víscera relacionada à bexiga, o sentido é a audição, a estação do ano é inverno, está ligado muito à questão do medo, e a manifestação através dos cabelos.
Na medicina tradicional chinesa, existem os chamados pontos de acupuntura, ou acupontos, que se distribuem ao longo dos meridianos e que são pontos de referência para que se possa colocar as agulhas para que auxilie a ter os efeitos terapêuticos da acupuntura. Esses meridianos da acupuntura são canais de energia, tá? que conectam a superfície do corpo com os órgãos energéticos. E esses canais são interligados e permitem a circulação do Qi ao longo deles. Bom, em relação à visão ocidental, tá? Você tem uma ação local da acupuntura, tem uma ação a nível da medula espinal e tem uma ação ao nível que a gente chama suprassegmentar, acima da medula. Bom, a ação local, basicamente, você busca tirar os pontos dolorosos da região da pele. Tá? Basicamente, você ajuda a melhorar a resposta dos canais de sódio e potássio. Tá? Isso também ajuda a liberar algumas substâncias que aliviam a dor, como os peptídeos opioides. Além disso, você pode usar técnicas da acupuntura localmente, como para você fazer um bloqueio do ponto gatilho miofascial, é o que a gente chama de dry needling. Você pode usar a agulha da acupuntura para fazer o agulhamento seco, né, para tirar esses pontos de pontos gatilhos, né, que provocam dor local. Tá? Então, é uma técnica bem interessante. Em relação ao mecanismo segmentar, isso tem a ver com a ação da acupuntura na medula, na qual você provoca uma alteração da resposta, né? Que chega através até os níveis supramedulares, né? Tá? Através do controle mesmo do inibitório da encefalina, né? Então, aqui é o nível suprasegmentar, em que você, através de algumas vias, você consegue controlar a atividade, o nível de resposta que chega no tálamo. Então, existem vários caminhos que você consegue controlar isso. Tá? Tanto no sistema serotoninérgico, quanto no sistema noradrenérgico. Então, basicamente, você tem os controles a nível acima da medula, um controle bem importante, significativo, um potente sistema supressor da dor, que se baseia no mecanismo opioidérgico, que é basicamente no nível de opioides, tá? E que pode ser utilizado acontece tanto em pontos, quando você coloca a agulha em pontos de acupuntura, quando você faz os pontos na acupuntura. Em relação aos pontos de acupuntura, os acupontos, há uma correspondência anatômica bem importante, tá? Entre eles. Existem pequenos ramos nervosos que penetram a fáscia, alguns ramos nervosos em torno de vasos sanguíneos, alguns pontos gatilhos miofaciais e alguns pontos motores de alguns músculos aí também. Tá? E, além disso, esses pontos de acupuntura eles acabam estimulando as fibras C e a delta, interferindo na atividade do nervo. Em relação aos meridianos de acupuntura, os canais de energia, né? Há uma relação muito grande desses canais com o sistema nervoso autonômico e o sistema nervoso somático. E você tem, né, quando você faz a acupuntura, um controle inibitório descendente. E, além disso, esses meridianos também têm correspondência com alguns vasos linfáticos. E o que a gente utiliza na acupuntura para auxiliar de forma geral? Tá? Tem um agulhamento convencional, que a gente utiliza as agulhas de acupuntura em determinados pontos, os pontos de acupuntura, tá? Para promover o efeito terapêutico. Existe também a mochibustão, que é geralmente você usa um bastão de artemisia, que é uma erva, aquece esse bastão e você aproxima
na região onde você quer estimular, no ponto que você quer estimular, tomando cuidado só para não encostar, né? Você sempre aquecer, mas não de forma a queimar ou provocar alguma lesão na pele da pessoa. Esse é o cuidado principal. Tem a técnica da acupuntura auricular, que consiste na colocação de agulhas ou sementes, né, ou esferas em pontos específicos da orelha. Existe a eletroacupuntura, que eu pessoalmente uso bastante, que é essa colocação de um estímulo, de um eletroestimulador nas agulhas, de modo a você promover o movimento da agulha em determinadas formas, para auxiliar no processo de controle de dor, por exemplo. Né? Então, é algo bem interessante. O uso das ventosas, tá? Que você usa um dispositivo que provoca um vácuo sobre a pele, e isso faz com que haja um efeito terapêutico. Existe o tuiná também, que é um tipo de massagem que você aplica em determinados pontos. Antes de se pensar em usar a acupuntura, é fundamental fazer uma avaliação clínica, né? Você saber exatamente o que a pessoa tem, tá? Através de uma anamnese, tá? Então, você conversar com a pessoa, saber exatamente o que incomoda ela, né? Tá? Fazer o exame físico é investigar através de testes e das avaliações que são usualmente feitas para você definir um diagnóstico, no final das contas, tá? Quando se pensa no diagnóstico, a gente não só pensa no diagnóstico do ponto de vista ocidental, mas também tem que se pensar no diagnóstico do ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Qual o desequilíbrio que a pessoa possui, qual o padrão de desarmonia, para que possa se pensar nisso na escolha das agulhas, né? Dos pontos que se vai fazer, ou do tipo de técnica mais adequada para aquela pessoa. Então, a acupuntura tem um uso clínico muito vasto, tá? Então, ele ajuda nas reações adversas da radioterapia, quimioterapia, rinite alérgica, cólica biliar, quer dizer, uma série de doenças que podem se beneficiar da acupuntura. Aqui a gente vai comentar sobre mais a questão da medicina esportiva, então a gente não vai se ater tanto a esses detalhes, essas questões. Tá? Na medicina esportiva, existe uma série de sintomas ou de quadros que você pode lançar mão da acupuntura. Tá? O uso da acupuntura é crescente na prática da medicina esportiva. Tá? Evidentemente, nas lesões, aí, tanto agudas quanto crônicas, você também usa bastante, né, a acupuntura como recurso terapêutico. Tá? E algumas vezes você pode considerar o uso da acupuntura na melhora da performance. Então, aqui a gente vai comentar sobre as lesões esportivas, que basicamente o maior uso da acupuntura na prática, né, nos clubes ou na prática quando se cuida de pessoas praticantes de atividade física. Então, basicamente, a gente usa muito para tratamento de dor, tá? Então, aquele que tem um reconhecimento importante das associações médicas e de saúde. Você pode tratar uma série de dores, não só dores do sistema locomotor, mas também outras dores, como cólicas menstruais, cefaleia e outros tipos de dor. E, além disso, a acupuntura pode ajudar na propriocepção, tá? Promovendo um aumento da comunicação dos fluxos musculares, o sistema nervoso central e um restabelecimento do equilíbrio. Quer dizer, então, às vezes a pessoa tem esses sintomas de desequilíbrio, não se sente confortável, usar a acupuntura também pode interferir nessa questão. Além disso, você também promove uma integração, né, da mente e do corpo. Né? Então, quando você faz a acupuntura, você consegue, de repente, abrir a cabeça das pessoas, que alguns aspectos emocionais podem realmente influenciar nas questões físicas. Então, é fundamental que você considere esse ponto como algo relevante. Tá? E a acupuntura também pode ajudar, tanto em questões físicas quanto na questão mental. Você pode melhorar alguns aspectos emocionais, tá? Especialmente situações mais leves a moderadas, associando a acupuntura ao tratamento convencional. Além disso, a acupuntura ajuda muito no relaxamento
e no aumento do corporal. Tá? Então, é algo que é bem interessante ser considerado. Bom, em relação à dor, então, esse aqui é um levantamento que eu fiz sobre o uso da acupuntura, né? Então, nesses casos, se fazer a acupuntura da Needling para dor de coluna, tem se mostrado que tem um grau de evidência, né? Tá bom? Para dor crônica, a acupuntura ela é segura, tá? E tem um custo-benefício mais barato, tá? Do que outros, comparado com outros tratamentos, como uso de medicações, infecção, ou necessidade de tratamentos cirúrgicos, né? Então, aqui a gente comenta também, né, que a dor na coluna, ela tem uma evidência tão forte que é um pouco conflitante nesse trabalho, né, que mostra que não é totalmente tão bom, né, assim, então é diferente, assim, ou tem uma diferença em relação a outros tratamentos, né. Aqui também comenta aqui da eficácia, né, da acupuntura, nesse caso da dor de coluna, em relação ao ciático, né, ele é efetivo, né, na redução do controle da dor, segundo esse estudo, né. Em relação ao ombro, existe uma pequena evidência da eficácia da acupuntura nessas situações, né. Em relação ao cotovelo de tenista, do condilite lateral, você mostra que realmente tem uma alteração que melhora mesmo o desfecho, né, nesse caso como esse. Em relação aos joelhos, há uma melhora, especialmente naqueles casos em que você tem uma alteração crônica do joelho, né? Então, esse é Em relação ao estresse tibial, tá? Geralmente os estudos mostram que pode ter uma eficácia de resultado nesses casos. Em relação a lesões musculares, tá? A acupuntura pode ser um tratamento eficaz, né? Embora não tenha mais estudos tão claros quanto a isso, né? A eficácia, a segurança, tá? Mas, de forma geral, é algo que é recomendado pelo pesquisador. Em relação a tornozelo, né? Acupuntura e tornozelo, não há uma evidência científica robusta, né? Que respalde o uso numa lesão do tornozelo. Em relação à melhora da performance, são outras aplicações da acupuntura fora dor. Então, a melhora da performance da recuperação pós-exercício foi constatada por Ross, tá? Em que se observou o aumento do pico de pressão arterial sistólica e do produto. Tá? E uma diminuição dos níveis de lactato e da frequência cardíaca 60 minutos após o treino. Além disso, pode ajudar a melhorar a fadiga induzida pelo exercício extenuante, tá? Ajustando o metabolismo energético celular, tá? E da colina, né? E uma redução da indução de estresse oxidativo e sobre a velocidade de como isso acontece. Outras aplicações pode ser o uso de dismenorreia primária, quer dizer, com as dores de barriga, dores pélvicas, né? Que acabam sendo bem desconfortáveis, que interferem na qualidade de vida da atleta mulher. Geralmente você busca melhorar a fadiga, né? Através de algumas técnicas. E também a acupuntura, ela atua melhorando os níveis, né, de IgA salivar, melhorando os níveis de cortisol, né, que ajuda bastante na ter uma resposta imunológica mais tranquila, né? E também ajuda na melhorada da força muscular, né? Especialmente nesse aqui foi avaliado o quadríceps, né?
Bom, então, assim, existe um estudo mais recente que fez um levantamento das aplicações práticas da acupuntura, tá? E fez uma classificação do qual o nível de evidência, tá? Então, para melhora da performance física, nível C, para dor no ombro, nível B, para dor no joelho, nível A, nesse caso, para curto prazo, e para outras lesões, é o nível C. Né? Por isso que é importante identificar e fazer o diagnóstico preciso. Né? Em relação à dor no pescoço, nível B, para dor lombar, nível A. Em relação à fascite plantar, a gente considera o nível A para curto prazo e o nível C para longo prazo. Na epicondilite, você pode ter nível C, uma tendinopatia do calcâneo também, e para uma dor muscular tardia, no nível C. Existem alguns efeitos colaterais, não dá para dizer que não é inócuo, não. Tem um risco, risco baixo de ter alguma complicação, mas é uma coisa que tem que se saber, que pode existir alguns riscos. Tá? Ela geralmente está relacionada à infecção, né? Então, aí a gente observa que uma boa esterilização é algo fundamental, tá? E, geralmente, ou às vezes o erro é o uso da agulha inadequada, né? Sem uma clareza quanto à profundidade, localização das estruturas que é considerada nobre. Né? Tá bom? Bom, os efeitos colaterais mais graves é o risco que acontece 0,05 mil a cada 10 mil tratamentos. Tá? Se a gente extrapolar para 100% isso aqui, é menos de 0,5%, né? Então é uma chance bem baixa. Tá? Um risco importante é a punção de órgãos, tá bom? E infecções. Tá? E claro, se você utilizar técnicas adequadas, saber o que está fazendo, vendo o que está fazendo, isso diminui muito o risco de ter complicações. Bom, gostaria de agradecer o convite novamente pela aula. Qualquer dúvida que houver a mais, estão todos convidados para visitar meu e-mail ou meu site. O meu e-mail é sergio_akira@terra.com.br. Temos um site que é o www.medicofisiatra.com.br. Obrigado, até mais.